O último respiro de Sansão foi entregar a vida e não poder viver com Deus e nem para Deus, mas ser apenas um instrumento. Here I come. Que Sansão... Calma aí. Não, calma aí. Aí, tá vendo? Calma aí. Polêmica. Deixou em caixa de marimbondo aqui um bom corte. É o problema de romantizar. Assim, Sansão viveu para Deus, por Deus e com Deus. O fato de Sansão ter cometido um erro gravíssimo Define a história. não define a história de Sansão. A pregação de um pastor que cuida de um povo é uma. A pregação do itinerante parece ser completamente... Não estou generalizando aqui, dizendo que todos os itinerantes. Mas nós percebemos uma diferença no tipo de pregação. E aí eu gostaria de colocar aqui o versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E aqui falando de santidade como padrão de vida. Geralmente pessoas hoje que estão falando de avivamento, nós não sabemos como é a vida no secreto. Então nós não sabemos como é a vida devocional dela, se ela responde a alguém, se ela presta contas a alguém, aqui no melhor sentido da palavra, e ela prega algo que satisfaz as pessoas, que traz um resultado, mas no fundo não converte, não muda, não transforma a vida de ninguém. Então, por favor, fique à vontade. E aí, o VJ aqui tá muito calado, né? Ele precisa falar, fala aí. Eu tô aprendendo. Eu comentei ele... com o pastor Carlos ali fora. Eu sou, assim, sou um admirador do posicionamento que ele tem, né? Sim. O pastor Gilson também. Eu acho que, assim, há um tempo para todas as coisas, né? E eu acho que... Não é tempo de você ficar calado, não. Tá? Isso, Agora É hora de falar. Mas eu acho que a nossa geração, não a nova, né? Ela precisa realmente, primeiro, desse tempo de conversão, né? Eu acho que eu sinto muita falta disso também. Né? Não, então o senhor está dizendo que essa geração está dentro da igreja, mas não está convertida? Isso. Meu Deus É do isso. céu. Aí ficou ruim. É a geração da relação e não do relacionamento. Relacionamento. Né? Então, Mas aí você perguntou algo interessante. Você disse o seguinte: esse cara não vive em santidade, mas ele prega. Né? Aí você levantou um ponto. Mateus capítulo 7 resolve-se essa questão. 21. Deus não tem compromisso com o pregador. Deus Sim, tem com a compromisso palavra. com a palavra. Sim. E Preguei, se ele expulsei, prega, curei, mas não te conheço. O nosso Senhor, papel é ser bereano, é analisar se o que ele diz está condizente com as escrituras. A Bíblia diz que a gente Se não o pode que ele julgar está profeta, dizendo né? está condizente com as escrituras, eu não quero saber se ele é preto, branco, amarelo, vermelho, gordo, magro, feio, bonito. Eu quero saber que a palavra do Senhor está sendo pregada. E a palavra de Deus não volta vazia. Por quê? Porque nós julgamos a profecia e não o profeta. Exatamente. O profeta, ele vai ser julgado diante do Senhor quando ele disser: Senhor, no teu nome eu expulsei. O Senhor repreendeu ele por ele expulsar? Não. Eu curei. Deus repreendeu ele por curar? Não. Tudo aconteceu e Deus falou: aconteceu mesmo. Mas apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Uhum. É como Sansão, né? Que Sansão foi usado para libertar o povo, né, dos filisteus. Todavia, Sansão foi apenas alguém que foi usado, mas nunca alguém que se relacionou com aquele que o usava. A gente vê sempre ele usando a força, matando, sempre se saindo muito bem nas batalhas que ele enfrentava. Mas a guerra ele perdeu. Então, assim, ele sempre, Debate, né? o último respiro de Sansão foi entregar a vida e não poder viver com Deus e nem para Deus, mas ser apenas um instrumento. Você acha que Sansão... Calma aí. Não, calma aí. Aí, tá vendo? Calma aí. Polêmica. Deixou em caixa de marimbondo aqui um bom corte. É o problema de romantizar. Assim, Sansão viveu para Deus, por Deus e com Deus. O fato de Sansão ter cometido um erro gravíssimo Define a história. não define a história de Sansão. Quando ele entendeu que o Espírito do Senhor havia se retirado da vida dele, ele se arrepende, ora, e o Espírito do Senhor vem sobre ele. Vem sobre ele. Então Sansão não teve o fim da história frustrada. Sansão teve um fim de história honroso. Até porque matou mais na morte do que na vida toda. Sim. Diferente de Saul? Diferente de Saul, que tirou a vida.
Porque Saul era o cara que Deus permitiu, mas nunca aprovou. E é só ler o texto. Quando Deus aprova, Deus deixa ter testemunha. Quando Deus só permite, ninguém vê. Quem que estava na unção de Saul? Só Samuel, porque precisava de Samuel. Na unção de Davi, tava um monte de gente. É Saul que dá atrás de profeta. No caso de Davi, é o profeta que dá atrás dele. Então, assim, não dá pra achar que Sansão acabou. Não, Sansão foi usadíssimo por Deus. E aí, se vocês gostam do avivamento, Sansão foi um grande avivalista para a história de Israel no tempo dos juízes. No tempo dos juízes. Por quê? O Espírito de Deus no Velho Testamento era dado por possessão. Ele vinha possuir alguém. Sim, e voltava. Possessão. Então, a Bíblia diz, de tempo em tempo, o Espírito do Senhor se apoderava dele. E toda vez que se apoderou, ele fez coisa extraordinária. Ele arrancou porta da cidade, ele pegou uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Se pega o jumento inteiro, nem sei o que ele faz. Mas só com a queixada do jumento, ele matou 1000. Então, assim, havia uma unção sobre Sansão. Sim. Ele era um nazireu de Deus, alguém separado por Deus. E não terminou a vida frustrado. Aqui a imagem que o texto passa. Não, o texto não passa essa imagem. Essa é a imagem que alguns pregadores... É a imagem romântica que vocês criam. Não é a imagem do texto. O texto não diz isso. Aqui, ó, nós vemos aqui a responsabilidade das duas partes. Nós abrimos falando de Josué, da responsabilidade de alguém, do líder passar. Mas aqui a gente vê que mesmo num tempo de crise, de instabilidade, sempre tinha alguém que Deus levantava. Era só fazer o quê, pastor? Era só buscar no secreto. Então, assim, as duas partes são responsáveis aqui pro avivamento acontecer. E eu penso bastante no quesito de Sansão ainda, no voto de nazireado dele. Ele ter, como posso dizer, ele ter aberto esse segredo. Quebrado esse segredo. E ter, perder os olhos, enfim, foi preso e estar naquela condição ali de chacota. Passa de fato, a gente não pode olhar para isso e descartar isso como se isso não... Mas é semeadura, né? Tudo perfeito. Mas realmente passa essa visão. Quando ele... E assim, eu acho que... E agora eu vou até levantar um ponto. É que a gente pensa aí volta naquele quesito de sucesso, né? De esperar o sucesso. De esperar viver os frutos daquilo que você está pregando, né? Que Sansão, ele não viveu os frutos do seu último... Do seu triunfo maior, que foi a sua morte. Então ele morreu e, enfim, acabou. E aí você acha que, assim... É a minha pergunta. Você acha que ele ter morrido foi um sucesso da sua vida como juiz? Porque todos os outros juízes conseguiram vencer, assim, entre aspas, vencer as guerras, mas eles permaneceram vivos, sem quebra de princípios, sem quebra de votos e nada além disso. Não, mas ele venceu, ele concluiu a jornada dele. Ele julgou o povo com a sua morte. Que ele não viu. Isso que eu tô falando pra você. A imagem criada pelos pregadores, dar-se essa imagem de derrota, porque de fato ele morre. Ele não morre, ele não continua... Deixa eu te devolver a pergunta. Você acha que alguém clama a Deus, alguém que clama a Deus é respondido por Deus, é fracassado? Ele fracassou ou teve sucesso? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Ó, presta atenção, é capciosa a pergunta. Alguém que clama a Deus, busca a Deus, e Deus responde a oração dessa pessoa. E se essa pessoa é fracassada ou ela teve sucesso? Sucesso. Ela teve sucesso naquilo que ela clamou, mas eu não creio que ela seja... que isso faça retornar aquilo que ela... Não retorna. Exatamente. Então, vem aqui, ó. Juízes 16. Sansão clamou ao Senhor, disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Arrependimento. Sim. E dá-me força desta vez. Petição. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas mãos do meio, e que sustinha a casa, e fez força sobre ela, com a mão direita e uma com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Incluiu a cabeça, caiu sobre os príncipes. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram Sansão, subiu com ele, sepultaram, e seu pai... Então, assim, o cara teve confissão, reconhecimento do pecado, confissão, arrependimento. Sim. Foi atendido por Deus. E cumpriu o propósito. Aonde que está a tragédia de Sansão? Aonde que está a tragédia de Jim Swaggart? É que pra gente, o sofrimento é perda, né? O sofrimento é perda. Isso mas, que eu tô falando. Mas esse Paulo, é o ponto. Mas sofrimento é perda. Essa geração... Paulo fala sobre isso. Essa geração, ela foi doutrinada a perceber
um evangelista de sucesso, um pastor de sucesso. Sem frustração e sem dor, frustração, sem sofrimento. sem dor. Pra mim, essa é a mensagem central da vida de Sansão. É a geração do Instagram, Não, né? sabe qual é essa É geração? a geração De- da de foto. Miami. Essa Ninguém geração. gosta dos seus Não fala do Instagram, fracassos, não, das pô, suas sou blogueiro. lutas. Essa geração. Não dá hype. Essa geração. Sabe qual é essa geração aqui, ó? Sim. Essa geração é a geração. Acho que eu tô falando demais, né, gente? Mas. Não, a gente tá Não. top, pastor. Essa Assim, geração, tá- ó, tá- essa geração é a geração de Joabe. Sabe quem foi Joabe? Joabe foi capitão do exército de Davi. Quando, num dia, Davi tem duas coisas paradoxais no mesmo dia. No mesmo dia, Davi vence, no mesmo dia, Davi perde. No mesmo dia. O que acontece com Davi? Pastor, pare de me ligar que eu tô trabalhando. Dá uma seguradinha aí. O que acontece com Davi? Davi está fora do trono, e aí ele vai lutar, o exército dele vai lutar contra o exército de Absalão, filho dele. E Davi fala assim, ó, poupa Absalão, mata ele não. Não, pode deixar, é nóis. Deixa comigo. Aí os caras foram lutar e tal, o cara falou assim, aí um cara falou assim, seu Joabe, Absalão tá ali pendurado, você matou ele? Não, se você tivesse matado, eu tinha te dado uma grana. Não, o rei falou que não é pra matar. Então tá bom, deixa comigo. Joabe foi lá e matou. A notícia que chega a Davi, chega por 2 mensageiros. Aimaas, o famoso, que não tinha mensagem. É o que a gente tem hoje. Tem muita gente famosa corre que não na tem frente, mensagem. né? Ele não tem nada pra falar. Ele é veloz, corre como com a ligeireza das cabras e tal. Chega lá, não tem mensagem. Aí o que Davi fez com ele? O que os pastores deveriam fazer hoje, né? Quem não tem mensagem, você põe de lado. Davi colocou, então fica de ladinho aqui, dá uma seguradinha na emoção. Aí o outro vem e traz a mensagem. Então, diz a Bíblia, quando Davi recebe a mensagem da morte de Absalão, olha o que diz o texto. Davi subiu para um quarto e chorou. E Davi diz assim, ó, e diz o texto. E Davi chorava e andava. E gritava, Absalão, meu filho Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar. Todo o exército chega e ouve o choro de Davi. Joabe sobe e fala para Davi, que é isso, cara? Você não pode chorar. Que homem, que líder é esse que chora? Você não pode chorar, nós vencemos. Entenda uma coisa. Todos aqueles homens tinham a ideia de um Davi que anos atrás matou um gigante, cortou a cabeça e andou com a cabeça do cara na mão. Davi não podia chorar. Essa geração acha que pregador não peca, acha que pregador é super-homem, é herói. Cara, até o Tony Stark morreu, velho. E ele era inevitável. Entendeu? Até Tony Stark morreu. Então, assim, até Capitão América passou o escudo. Não dá pra achar que... Aí o que Davi fez? Tudo engoliu o choro, parou de chorar e vai... Uhul! Pensemos. Cara, aí, sabe a ideia que ele tem? É que Sansão foi um cara fracassado, cara. O cara libertou, livrou Israel, matou, arrebentou, fez uma história. O cara tá na lista dos heróis da fé. Como é que um cara desse fracassou? E aqui fazer uma colocação que Davi era o único que sabia lidar com Joabe. Tanto é que depois que vai passar para Salomão e fala, ó, acaba com Joabe aí que você não vai conseguir lidar com ele não. Mas aqui falando do que o senhor falou, da falta de sofrimento, de saber perder, quando chega um mensageiro para Jesus dizendo, ó, seu amigo lá que você ama tá para morrer, Jesus fala assim, não é para a morte, mas é para... A glória de Deus. Mas não morreu? Morreu. Então, o que mais importa? É a falta de sofrimento do homem, ou o bem-estar do homem, ou a glória de Deus? A glória de Deus sempre vem em primeiro lugar. Aí a gente pensando por esse lado aí, o que acontece? Se a gente começar a transformar pregadores, homens de Deus em heróis, nós vamos fazer igual os caras, igual Cleópatra e o companheiro dele. Vamos voltar para Emaús, que a gente achava que esse era o cara e o cara morreu. Você tá doido? Todo mundo achando que o cara ia fazer. Vamos embora. Você vai voltar pra trás. Estou muito decepcionado porque aquele fulano que eu gostava tanto caiu. Meu Deus. Uma geração que tá colocando a esperança em pessoas. Como que ele pôde ter caído, gente? Ele pregou tal mensagem. Parabéns pra ele que pregou a mensagem. Só não vigiou e caiu, velho. E tá tudo bem, né? Não tudo bem, Tudo mas, bem assim, não tá, mas é bom. Exato, Às vezes é bom que isso aconteça. Mostra a pra humanidade gente da entender. pessoa. Cara, até o tal do João Batista, cara. Sim. Que profetizou, o Cordeiro. Então assim, gente... Pergunta lá, Dá uma pergunta saidinha. Pergunta pra ele se é ele mesmo ou se tem outro doido. Exato, na hora da morte dele, né? Na hora da morte Ele dele. tava preso. Olha ainda. o comentário. Você dá a ideia do cara? Aí eles dizem, não, calma aí, curou. Tá. Fala pra ele que, ó, os cegos vêm, os coxos andam e é anunciado o evangelho. Fala pra ele se tá bom. Pra ele. E eu acho que nesse episódio é como se Jesus tivesse uma compaixão não da incredulidade, mas da insegurança de João Batista. Se ele olhasse e falasse, poxa, eu entendo o seu questionamento e eu vou te responder.
Tá, mas aí, Rafael, sempre, todas as vezes que o homem tenta questionar a Deus, Deus nunca passa a mão na cabeça. Elias foi tentar fazer isso, tomou olhou, que você quer morrer, tudo bem, mas antes você vai ungir rei, você vai preparar o outro no seu lugar, aí depois eu te levo. Quando todas as vezes aconteceu. É igual Jó, né? Que também Jó também. Ô Jó, onde você estava quando eu criei muitas isso? Então, Deus nunca passa a mão na cabeça. Deus sempre vai trazer um objetivo, um propósito ainda maior.